Bom, função. Função é um tema muito procurado, muito que os alunos têm muitos problemas. O que é a função? Função é uma regra. É uma regra em que associa dois números na matemática. De modo geral, ela associa dois elementos. Um elemento num conjunto e outro elemento em outro conjunto. Na matemática, a gente vai associar números, ou seja, número em um conjunto com um outro número que às vezes pode ser igual também, pode ter mesmo valor, em um outro conjunto, um segundo conjunto. O primeiro conjunto, que é chamado também de saída, conjunto de saída, é chamado de domínio. E o segundo conjunto é o contradomínio, certo? Por exemplo, o lucro de um entregador, ele vai depender da quantidade de entregas que ele fizer. De acordo com a quantidade de entregas que ele fizer ao final do dia, ele vai saber o quanto ele lucrou. Por exemplo, se a regra que define o lucro desse entregador for y igual a 3 vezes x menos 2, onde o y é o valor é o lucro em reais e o x é a quantidade de entregas. Se ele não fizer nenhuma entrega, ou seja, se o x for zero, então o lucro y é igual a 3 vezes a quantidade de entregas, que é zero, menos 2. É só substituir o x pelo número que está indicado. 3 vezes zero, zero, menos 2, dá 2. Se ele fizer uma entrega, então y é igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Mas se eu quiser saber o lucro quando ele fizer duas entregas, então y é igual a 3 vezes 2, a quantidade de entregas, menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. E se eu quiser saber o lucro se ele fizer 3 entregas? Então, y é igual a 3 vezes 3, quantidade de entregas, menos 2. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. E se eu quiser saber o lucro se ele tiver feito 4 entregas, então vai. Y é igual a 3 vezes a quantidade de entregas, que é 4, menos 2. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Se ele tiver feito 5 entregas, então y é igual a 3 vezes 5 menos 2. 3 vezes 5, 15, menos 2, 13. Se ele fizer x entregas, ou seja, um número qualquer ao final do dia, seja lá 20, 30, 40, 50, 100, eu vou conseguir determinar o lucro dele de acordo com a expressão 3 vezes x, 3 vezes a quantidade de entregas, menos 2, certo?